Pare ao Senhor, Tu és o nosso maior tesouro. Essa canção declara que Ele é tudo que nós temos, Ele é o nosso maior tesouro. Nessa manhã de Páscoa, que você possa render o teu coração diante dEle e dizer: Senhor, Tu és o meu maior tesouro, Tu és tudo que eu tenho de mais precioso. Livra os nossos corações de nos perdermos com os valores desse mundo. Livra os nossos corações de riquezas. Livra os nossos corações dessas coisas desse mundo que podem nos prender. Mas que nós possamos estar seguros, amarrados com as Tuas cordas de amor. E que assim possamos cantar nessa manhã, declarando: aleluia. Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em Tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti. Vamos do início mais uma vez. Algo te peço, é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em Tua presença. Tu és a força, Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti. Reconheça, me atraístes, com Tuas cordas de amor, me envolveste com os Teus braços, e agora aqui estou seguro. Eu quero Te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti. Sem Teu amor não sei viver, sem Ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a Tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer. Tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti. Algo te peço, cante isso. Pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em Tua presença. Tu és a fonte, declare. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti. Me atraíste com Suas cordas de amor, me envolveste com Seus braços, e agora aqui estou seguro. Eu quero Te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a Ti. Sem Teu amor, declare. Sem Teu amor não sei viver, sem Ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a Tua face, amado meu, pois
esquecer. Tudo que tenho sou eu devo só a ti. Sem teu amor, sem teu amor, não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Vamos cantar mais uma vez, pela última vez. Sem teu amor, não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Pois tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Tudo que tenho e sou eu devo só a ti. Devemos a ti as nossas vidas. Nesse dia fomos comprados, com preço de sangue, resgatados da morte do império das trevas, para nós estarmos contigo, em comunhão contigo. Isso não tem preço. Aliás, isso teve um preço alto, e nós reconhecemos nessa manhã o preço do teu sacrifício. Reconhecemos, devolvendo ao Senhor tudo que somos, devolvendo a ti tudo que temos. Tudo que somos, tudo que temos provém do Senhor. Tudo que somos é fruto da tua graça, fruto da tua misericórdia. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Demonstra mais uma vez o teu amor, te pedimos, fazendo com que as escamas dos nossos olhos caiam, que os nossos ouvidos sejam destapados, para que a tua palavra de verdade venha a ser aplicada no nosso coração de maneira eficaz. Que sejamos assim mais parecidos contigo. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, amém?
Bom dia, irmãos. Antes que eu faça como tenho costume, é bom que eu não esqueça e que eu diga que as crianças podem sair, né? Senão eu vou esquecer. Então, as crianças estão liberadas. Viu? Eu lembrei. Vamos esperando eles saírem. Bom, o pastor Cláudio falou comigo essa semana sobre trazer a palavra nesse domingo de manhã, o que foi bem diferente, porque eu fico com uma sensação estranha, né? Tipo, trazer a palavra na Páscoa. Sobre o que eu devo falar? Talvez sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, ou sobre, não sei, a criação. Mas por fim eu achei que seria legal falar sobre a Páscoa. Ele veio falar sobre aquela série que eu preguei para vocês, que eu preguei alguns trechos para vocês algumas semanas atrás, sobre as 10 pragas, e eu decidi que aqui seria o lugar certo para confessar a ele que eu decidi não fazer isso e não falar sobre uma das 10 pragas especificamente. A praga que eu ia falar seria aquela que tem mais a ver com a Páscoa, no caso, a última praga, e ela vai ser citada na pregação, porque como vocês podem ver, ou não podem ver agora, eu vou falar de Êxodo. Mas eu decidi falar um pouco sobre o significado pascual da primeira Páscoa. E é interessante falar sobre isso, porque o risco é enorme. Eu posso me tornar muito legalista e falar com vocês sobre uma celebração incorreta, sobre uma Páscoa que não tem significado. E alguém poderia perguntar, por que essa Páscoa não tem significado? Quer dizer, os judeus comemoram ela até hoje. É provável que nenhum de vocês tenha comemorado como um judeu. É provável que ninguém tenha comido um carneiro ou uma carne desse tipo com ervas amargas temperadas. Imagino, pode ser que tenha alguém aqui que fez, mas normalmente não tem. Mas qual é a razão? É que a Páscoa dos judeus é a comemoração de um feito extraordinário de Deus. Deus declarou guerra a um país e libertou aquele povo. Libertou os hebreus contra os egípcios, apesar do poderio militar, da capacidade, da força que o Egito tinha como nação. Deus os libertou, Deus venceu. É um feito extraordinário de Deus. Então, por que a Páscoa cristã parece mais importante para nós? É muito simples. Porque aquilo foi um feito extraordinário de Deus. Agora, a Páscoa cristã, a morte e ressurreição de nosso Senhor, é simplesmente o maior de todos os feitos de Deus. O momento em que nós sabemos que podemos nos alegrar, porque vimos algo extraordinário. Não apenas algo extraordinário, vimos um dos maiores feitos da história, porque Deus morreu e ressuscitou. Porque Deus deu a sua vida pelos homens. Deus se fez homem para que os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então, é sim um feito muito maior do que a libertação do povo do Egito. E ainda, essa história é tão extraordinária que ela recebeu um título muito honroso ao longo dos séculos. Ela foi chamada a maior história de todos os tempos. Eu, como escritor, acho isso muito interessante. Não tenho a mínima chance de conceber uma história tão sensacional quanto essa. E ninguém tem. Não existe. Essa é a maior história de todos os tempos. Deus se fez homem e morreu pelos homens. Bom, assim sendo, eu queria falar um pouco sobre o significado da Páscoa. Quer dizer, embora eu esteja indo ao Antigo Testamento para falar, eu quero falar sobre a Páscoa em Cristo. Eu quero falar, portanto, sobre no que você pensa e o que é a Páscoa. Espera, desculpem, imagem errada. Agora sim, desculpa, tá? Você não pensa num coelho nem em ovo de Páscoa. É claro que você não pensou em chocolate. Não. A cruz é o maior significado da Páscoa. A cruz é onde encontramos liberdade.
onde encontramos uma transformação poderosa em nossas vidas. Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente hoje e quero falar um pouco sobre o contexto da primeira Páscoa. Eu quero, portanto, que você pense um pouco comigo sobre o que significa a primeira Páscoa e só depois eu quero ler o texto bíblico, porque eu escolhi um texto bem simplesinho, bem curto, de uma narrativa bem grande. Então eu quero falar um pouco sobre o contexto antes de ler o texto. O que foi a primeira Páscoa? Bom, após 9 pragas em que Deus endureceu o coração de Faraó, de maneira que ele não libertasse o povo, apesar do sofrimento pelos quais os egípcios estavam passando, Deus avisa que agora virá uma praga que o Faraó os libertará. Não só os libertará, os enxotará do Egito, expulsará do Egito. Saiam o mais rápido possível. Eu quero que vocês vão embora. É isso que ele vai dizer. Deus prevê que será assim. E então, quando ele prevê isso, ele avisa que vai praticar uma última praga. Essa vai mover o coração de Faraó. Vocês já ouviram essa história? A praga dos primogênitos, a assustadora praga dos primogênitos, onde o anjo da morte veio sobre o Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. Todos não. Ele não entrou nas casas onde havia sangue sobre as portas. E isso, meus amigos, é muito importante. Isso é marcante nessa história. Por que Deus não entrou nessas casas? Porque aquilo era um símbolo de aliança, porque aquilo era um símbolo de que eles se colocavam debaixo da autoridade de Deus, mas mais do que isso, aquilo era um símbolo de uma aliança muito maior. Ora essa, um cordeiro inocente é morto e pelo seu sangue a morte não vem. Porque ele morreu e deu seu sangue, a morte não pode mais tocar em vocês. Não lembra vocês uma outra história? Não lembra vocês um outro acontecimento importante? Ora essa, não conhecemos a história do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que venceu a morte? Então, mesmo nessa Páscoa, mesmo na primeira Páscoa, já estava sendo previsto aquilo que viria, aquilo que seria muito maior, quando o próprio Deus seria o Cordeiro e pelo seu sangue libertaria-nos. Assim sendo, eu queria ler um texto bem curtinho com vocês. Eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, você pode abrir ou desbloquear a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículos 26 ao 28. Por razões que eu não sei quais são, eu vou ler os versos pares e vocês leem o verso ímpar. Tá? Eu não faço ideia de por que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Então vamos lá, eu começo. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriram os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Êxodo 12, 26 ao 28. Então, a primeira coisa, e por sinal, dá nome a esse sermão, que eu quero colocar é: o que direis? E como assim o que direis? Dando um exemplo simples, você já viu uma entrevista com uma figura importante de alguma coisa? Qual é uma ótima forma de você tirar dele o grau de significado que aquela coisa tem na vida dele? Quer dizer, se você entrevista o Zico, vamos falar sobre o Flamengo, Zico, né? Vamos falar sobre o Flamengo, Zico. E então, durante a entrevista, o repórter tem a brilhante ideia, aquela pergunta genial: Zico, o que é Flamengo para você? Não, estamos entrevistando o Rubens Barrichello. Rubinho, o que é Ferrari para você? Não deixa nem ele falar, porque ele vai meter alguns xingamentos, não é bom ele dizer. Se você está entrevistando um pastor, o que é comum? Pastor, quem é Jesus para você?
Isso se aplica a diversas coisas. Se você estiver entrevistando um militar patriota, você pode perguntar para ele o que é Brasil para você. Quer dizer, há milhares de aplicações para isso. Se você estiver perguntando para um torcedor simples de futebol o que é Fluminense para você, ele vai dizer. Diga-se de passagem, a gente tem Fla-Flu, tá? O Flusão vai ganhar, só para avisar. Mas, quer dizer, é uma pergunta simples, mas uma pergunta que define muito sobre o que você tem a dizer. Você simplesmente pergunta à pessoa: o que é isso? Qual significado você dá para isso? O que direis? Se alguém lhes perguntar: o que é isso? Assim sendo, eu poderia entender que essa palavra trata de como nós educamos os nossos filhos sobre o que é a Páscoa. Não é isso que os judeus estão fazendo aqui, ou os hebreus estão fazendo aqui, educando seus filhos sobre o que é a Páscoa. Mas, na Nova Aliança, eu quero falar sobre um significado maior disso, porque as nossas vidas dizem o que é a Páscoa para nós. E nós não dizemos apenas para os nossos filhos, porque o Senhor nos chamou não a pregar a nossas famílias apenas, mas a pregar ao mundo e a fazer com que tantos quanto estão neste mundo ouçam falar o nome de Jesus Cristo, o único que pode salvar. Então, nós tentamos viver uma vida, tentamos ter palavras que digam quem é esse Jesus de Nazaré que tanto fez diferença nas nossas vidas. E o que é essa Páscoa? O que é essa morte e ressurreição que por alguma razão transformou as nossas vidas? Então, eu quero primeiro falar sobre 3 esferas que eu observo nesse texto, em que a nossa vida tem que ser tocada pela Páscoa. É claro que não apenas essa Páscoa judaica, não apenas o ato de comer o cordeiro misturado com ervas amargas e comer pães sem fermento. Muito mais do que isso. O que é essa Páscoa? A Páscoa cristã, que nós tanto conhecemos. Antes de falar sobre algumas coisas em que nós devemos pensar, eu quero falar sobre 3 esferas em que essa Páscoa tem que afetar as nossas vidas. Assim, eu quero falar sobre a conduta. Ora, façam isso sempre. Os judeus fazem isso até hoje. Façam isso sempre. A ordem era que isso fosse praticado ao longo dos anos. O texto começa, desculpem, eu esqueci de citar isso, toda a história que eu citei para vocês no contexto está ali entre Êxodo 11 e Êxodo 12. Se você quiser conferir depois para ter certeza de que eu não menti para vocês, leia Êxodo 11 e Êxodo 12. Em Êxodo 11, Deus começa a explicar o que ele vai fazer e também vai instituir ao longo desse texto a Páscoa. E quando ele institui a Páscoa, ele coloca ela como uma ordem perpétua. As pessoas devem praticá-la ao longo de suas vidas. Eu percebo que assim, ao longo de todos os anos, sempre no primeiro mês do ano, no 14º dia, se não estou enganado. E eu percebo que isso traz um significado muito forte. A Páscoa mexe com a nossa conduta. É por isso que os pais deveriam praticar assim, e eles já tinham exatamente o que eles tinham que responder para os seus filhos, porque a Páscoa mexeu com a conduta deles. Eles vão viver relembrando aquilo que Deus fez por eles no Egito, e assim também o cristão vive relembrando aquilo que Deus fez por ele na cruz do Calvário. E se nós vivemos relembrando o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, eu quero perguntar: como isso tem influenciado a sua conduta? Eu quero dizer, isso tem feito com que você se tornasse uma pessoa mais gentil? Mais gentil. No mundo em que vivemos, é muito comum nós queremos viver o mais rápido possível. Fazer as coisas rápido, resolver as coisas rápido, passar pelas coisas rápido, enfim, não pegar trânsito, tentar chegar o mais rápido possível, fazer o que tem que fazer e ir embora, enfim. E muitas vezes uma das coisas mais chatas que pode acontecer é alguém aparecer e te chamar, dizendo: será que você pode me ajudar? Eu lembro de uma cena que eu vi numa dessas séries evangélicas, em que você tinha um personagem que estava fazendo evangelismo, e ele queria acabar logo o evangelismo dele. E aí ele está lá, dizendo: gente, eu preciso te explicar que Jesus te ama, Jesus ama muito você. E ele está lá tentando trazer as pessoas para a igreja e entregar o folhetinho dele. Nisso,
é uma série americana, né? Aparece um latino, mexicano, alguma coisa assim, brasileiro, quem sabe, né? Não, brasileiro não, falava espanhol. Olá, eu preciso de ajuda, ajuda. E no que ele está dizendo isso, o cristão, do alto de sua postura cristã, vira para ele e diz: ei, primeiro aprende minha língua, depois vem conversar. Ele queria resolver logo o que ele tinha que fazer. Ele queria solucionar logo os problemas dele. Ele queria terminar logo o evangelismo, talvez ir para casa jogar videogame. Será que a cruz não deveria tornar a nossa conduta mais gentil com as pessoas? Veja bem, Cristo foi muito melhor conosco do que nós merecíamos ser tratados. Porque se fôssemos tratados segundo os nossos pecados, agora não estaríamos aqui, agora não estaríamos em lugar nenhum que não fosse o inferno, sofrendo e pagando por tudo o que fizemos e faremos. Mas em Cristo recebemos perdão, recebemos amor. Em Cristo conhecemos alguém que veio e, apesar de todas as nossas falhas, ainda está pronto a perdoar. Alguém que veio e, apesar de nós mesmos o matarmos pregando numa cruz, o que ele tem a dizer sobre isso? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Gente, isso tem que mexer com a nossa conduta. E tem que fazer de nós pessoas mais amáveis uns com os outros. Isso tem que mexer com a nossa conduta, por exemplo, também na forma como você trata a lei. Quer dizer, como a Bíblia nos ensina que nós devemos respeitar o Estado em tudo que ele não vai contra a palavra de Deus. Como você tem vivido? Como você tem obedecido à lei que foi instituída nesse Estado? Você está pronto a cumprir com a lei? Ou se você receber uma multa, você está pronto a chamar o seu amigo policial para falar lá com o cara, tirar a multa? Ou ainda, eu gostaria muito de ter uma televisão por assinatura, entretanto eu não tenho como pagar, vou perder muito dinheiro com isso. Então, vou lá, faço a minha gatonete, faço alguma coisinha, né? Ninguém está vendo. E aí? Como que isso mexe com a gente? Gente, eu não estou falando isso para dizer que você perderá a salvação porque você tem uma gatonete. Eu não estou falando isso para dizer que você perderá a salvação porque não pagou uma multa. Na verdade, eu vou falar um pouco mais sobre o significado disso mais na frente. Mas eu estou falando isso para dizer para você que Cristo tem que mexer com a nossa conduta, tem que mexer com o nosso jeito de agir. Porque se você permanece agindo debaixo de pecado e simplesmente vivendo de uma maneira distante da forma como Cristo viveu, e tenha certeza, você nunca se tornará igual a Cristo nessa vida, porque ainda há pecado em nós. Mas se isso não tem transformado você a cada dia, então é preocupante a situação dessa esfera da nossa vida. A Páscoa tem que mexer com a gente. O que Cristo fez por nós tem que mexer conosco. Tem que fazer com que a nossa conduta mude. Mas não se engane. Se eu digo isso, eu também digo que, como falei, você não é isso que vai te salvar. Então, quando eu falo sobre conduta, uma coisa que tem que ser pensada é como que essa conduta é transformada? Como que a nossa conduta é mudada? E aí eu falo sobre uma segunda esfera que auxilia na transformação da conduta. A segunda esfera é a mente. É aquilo em que nós meditamos. O filho pergunta ao pai, por que nós comemoramos isso? A mente, o pensamento tem que ser transformado. Cristo tem que transformar a nossa mente. Tem que fazer com que nós sejamos diferentes também nos nossos pensamentos, com que nós não sejamos mais como nós éramos antes, inclusive aqui dentro. Não só porque, como já foi tão bem dito pelos pastores dessa igreja, até mesmo os seus pensamentos são pecaminosos. Mas por muito mais do que isso. É porque apenas quando a sua mente for como a mente de Cristo, as suas atitudes serão como as atitudes de Cristo. A mente precisa mudar. Porque se as suas atitudes mudarem sem a sua mente mudar, isso é farisaísmo. Isso é completamente inútil. E aí sim, eu lhe garanto, você irá para o inferno. Se você cumprir a lei sem ter uma mente transformada por Cristo, eu lhe garanto, você não é salvo. Mas se a nossa mente
for transformada por Cristo. E eu não estou falando isso para dizer que na sua mente você tem que ser perfeito, porque francamente eu lhe garanto, você não conseguirá enquanto houver pecado dentro de você. Mas é fato que não só as nossas atitudes têm que estar mudando a cada dia, a nossa mente tem que ter sido mudada a cada dia. Agora, como a nossa mente muda? A nossa mente muda quando nós nos dedicamos a pensar nas coisas do alto. Uma das coisas que nos ajuda a pensar nas coisas do alto, quanto tempo nós dedicamos no nosso dia a pensar no significado da Páscoa? Eu posso estar me incriminando dizendo isso, mas sim, do nosso dia. Eu acredito que o que Cristo fez por nós tem que ser parte dos seus pensamentos diários. Não é algo para você lembrar todos os domingos. Não é algo para você lembrar quando seu amigo te mandar um vídeo legal que tem um significado cristão bonitinho. Não é algo para você lembrar quando você está com a galera da igreja na sexta-feira, ou no de casa em casa, ou no culto de sábado. E também no domingo, e apenas nesses dias. É algo que tem que transformar a nossa mente todos os dias. É algo que tem que fazer parte dos nossos pensamentos todos os dias. É algo que tem que compor o que nós pensamos todos os dias. Isso tem que fazer parte do nosso pensamento todos os dias. Isso tem que compor os nossos pensamentos em oração. Nós temos que buscar diligentemente orar, falar com Deus, porque isso nos transformará, não só de conduta, mas em mente. Nós temos que buscar diligentemente ler a palavra, conhecer a Deus. Que nós, de fato, tenhamos sede de conhecer a palavra do nosso Deus. E ainda, se ainda posso fazer essa sugestão, nós podemos até mesmo reavivar o costume do culto doméstico, e eu lhes garanto, isso vai transformar a mente. Tirar um dia na semana, se reunir, e então estudar a palavra juntos como família, eu lhes garanto, mal não vai fazer. Eu lhes garanto, mentes poderão ser transformadas. Sabe, a mente é o lugar onde as piores atrocidades do nosso coração nascem. É aqui dentro que nós simplesmente planejamos algumas coisas terríveis que vamos fazer e até algumas coisas terríveis que nós não fizemos, mas que nós sabemos que pensamos. E a novidade é, Deus também sabe que pensamos. E quanto mais a nossa mente for dedicada a coisas sem valor, mais as nossas atitudes vão deixar de refletir a Cristo. Mas quanto mais a nossa mente for dedicada a Cristo, bom, as nossas atitudes vão refletir Cristo. Não por nossa causa, mas por causa dele mesmo. E aí eu falo sobre uma última esfera, porque mesmo a mente, mesmo que você conseguisse controlar os seus pensamentos, isso não seria suficiente se isso viesse apenas de um coração farisaico que pensa, eu quero ser o melhor, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero que Deus tenha que me aceitar, mas isso tem que ser ainda mais forte, isso tem que atingir a adoração. O nosso coração precisa adorar a Deus. Não é à toa que eles praticavam a Páscoa, eles estavam adorando a Deus. Não é à toa que eles praticavam este ritual, eles queriam adorar a Deus. Se eles praticassem tais coisas apenas por uma mera obrigação, isso não teria significado nenhum, mesmo sabendo do significado potente que isso tem em relação àquilo que ia acontecer 2000 anos depois, quando Cristo viria e morreria numa cruz. Ainda assim, isso não teria significado nenhum na vida deles, não fosse um coração que adora a Deus. Isso tem que mexer com a nossa adoração. Isso tem que fazer com que você coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida. Não à toa você tem que pensar nele todos os dias. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que valer mais do que qualquer coisa. Ele tem que estar acima de qualquer coisa. Ele tem que simplesmente estar em tal posição na sua vida que nada possa ser mais importante do que ele. Isso é bem sério. Porque é fácil falar isso no discurso. É fácil colocar isso nas palavras, mas como nós vivemos isso? O primeiro passo é chamá-lo para estar em primeiro lugar. Deus, o Senhor está no controle da minha vida. Cristo, por favor, que as minhas atitudes reflitam o Senhor,
que eu não seja mais como eu era. Não é esse o significado da Páscoa? Porque ao longo da vida, nós nos colocamos em primeiro lugar. Nós sempre fazemos as coisas porque nos colocamos em primeiro lugar. Tanto nos colocamos em primeiro lugar que, como eu falei, no exemplo da questão da multa, dos dois lados, não vai ter significado nenhum diante de Deus, porque nos dois lados você está se colocando em primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Quando você chama o seu amigo policial para resolver o seu problema, né, o que você está fazendo? Você está se colocando em primeiro lugar. Olha, eu sou quem mais me importa. Eu sou tão importante que as pessoas têm que pagar multa, mas eu não, porque eu tenho amigos. Mas eu não, porque eu sou uma pessoa querida. Mas eu não, porque eu conheço a pessoa certa. Mas eu não. Eu sou melhor que os outros. Você pode até não ter dito isso diretamente, mas foi isso que você fez. Você se colocou como melhor do que os outros. Eu sou melhor que os outros. Eu estou acima dos outros, porque eu tenho o direito de fazer uma coisa que os outros não podem. Eu sou melhor que os outros. Você se colocou em primeiro lugar. E ainda, aquele que farisaicamente, apenas porque quer parecer ótimo diante de Deus, diz: não, eu vou pagar a minha multa. Será que esse é muito melhor? Não, né? Ele já foi multado, quer dizer, ele já estava andando acima do limite de velocidade, foi pego pelo pardal, desculpa, isso já não é muito bom, né? Não, brincadeira. Mas, poxa vida, se pelo menos estivesse correndo antes do pardal, depois do pardal, você também não viu o pardal, brincadeira, isso não é tão bom assim, né? Não, mas esse cara, muitas vezes ele vai fazer isso dizendo: eu tenho que fazer isso, porque assim eu demonstro um coração arrependido diante de Deus e mostro que eu sou muito bom e Deus vai me aceitar. Não, não vai. Porque você continua se colocando em primeiro lugar. Você continua dizendo: Deus, você tem que me aceitar porque eu sou muito bom. Você continua dizendo: na minha vida, eu sou muito importante e Deus tem que achar isso. Você continua vivendo pela primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Gente, vida cristã é outrocêntrica. Vida cristã é olhar para Cristo e dizer: o Senhor é que está em primeiro lugar. O Senhor é que importa. O Senhor é que manda. O Senhor está no controle de tudo. Minha vida é sua. Faça dela o que quiser. E eu convido você a observar bem o significado que isso tem na nossa vida. Páscoa tem a ver com perceber isso. Quer dizer, como isso move a nossa adoração? Perceba, antes não podíamos chegar perto de Deus. Não podíamos. Porque os nossos pecados demonstravam que nós queríamos distância de Deus, e mais, a aproximação de Deus levaria à nossa morte, porque nós não podemos chegar perto daquele que é juiz e santo sobre toda a terra. Mas, quando Cristo morreu, quando Cristo se deu no Calvário, Ele estava dizendo: está consumado, acabou, vocês estão livres, vocês podem se relacionar comigo. Isso é tão poderoso que isso transformou as vidas de várias pessoas ao longo da história. Isso é tão poderoso que isso fez com que os homens pudessem ser feitos amigos de Deus. Eu oro a Deus para que isso nos transforme, para que nós possamos adorá-lo de todo o nosso coração, porque nós podemos ver nele que é só por causa dele que nós chegamos perto de Deus. É só por causa dele. E isso pode gerar em você dois tipos de resultados. E aí eu falo sobre adoração. Em alguns, isso gera um sentimento de: legal, Deus, show de bola, gostei da história, estamos aí, se precisar de alguma coisa é só falar. Mas em outros, isso gera um coração de fato em pura devoção, dizendo: Senhor, obrigado por me amar. Eu não merecia ser amado, eu não merecia chegar perto do Senhor, mas por causa do sacrifício naquela cruz, o Senhor me permitiu me aproximar de Ti.
O Senhor se permitiu viver dentro de mim, o seu Espírito habita em mim para falar comigo, para que eu possa conversar com o Senhor, para que eu possa conhecê-lo e para que eu possa ter a minha mente e a minha conduta transformadas pelo Senhor. Assim, eu digo, isso tem que mexer com a nossa adoração. Eu oro a Deus para que isso mexa com a nossa adoração, porque quando isso mexer com a nossa adoração, quando nós deixarmos de nos colocar em primeiro lugar, quando nós deixarmos de adorar a nós mesmos e adorarmos a Cristo, então isso vai transformar a nossa mente. E quando isso transformar a nossa mente, isso vai transformar a nossa conduta. Precisamos adorá-lo. O que Ele fez por nós já seria razão suficiente, mas ainda digo mais. O homem foi criado, como confessa a Confissão de Westminster, para adorar a Deus e eternamente gozá-lo. De forma bem simples, podemos dizer, você não tem a mínima chance de ser feliz enquanto não adorar a Deus. Porque você foi feito para isso. E você não conseguirá ser feliz enquanto não fizer aquilo para o que você foi feito. Você é como uma máquina. Tem uma função específica. Enquanto não praticar a função específica para a qual foi feito, bom, que alegria pode ter? É como um carro. E se for tirado do motor, ele não vai andar. Assim também, você não pode ser feliz enquanto não adorar a Deus. Entretanto, por causa do pecado, nós não podemos adorar a Deus. É por isso que Cristo veio e morreu numa cruz, para que nós pudéssemos adorá-lo. E aí, diante disso, mais uma vez eu digo, isso tem que gerar em você um coração que adora a Deus. Isso tem que transformar você. Diante disso, eu queria compartilhar algumas coisas em que nós podemos meditar. Algumas coisas que têm que fazer parte dos nossos pensamentos em relação à Páscoa e que têm que fazer parte da nossa vida diária, meditando sobre a Páscoa, adorando o Cristo da Páscoa e transformando a nossa conduta por causa daquilo que foi feito na Páscoa. Assim, eu quero falar sobre esses princípios. Coisas em que meditar. A primeira, da escravidão à liberdade. Cada uma vai ter um texto, e eu vou ler o texto daqui a pouco, mas o que vem a ser da escravidão à liberdade? Tem um significado bem direto para os hebreus. Eles foram libertos da escravidão no Egito. Eles eram escravos e agora eles são livres. Não seria uma história muito diferente da história que aconteceu no Brasil em 1888, quando muitos no Brasil eram escravos e se tornaram livres. Não seria uma história muito diferente. Portanto, tem que ter um significado muito maior do que esse. Porque tantas pessoas já foram libertas de escravidão e tantas histórias sobre escravidão já aconteceram. Na Inglaterra aconteceu, nos Estados Unidos aconteceu, no Brasil aconteceu, no Haiti aconteceu de maneira inacreditável e impressionante. Caso alguém queira uma história interessante, pesquise a independência do Haiti, é inacreditável. O que aconteceu lá? Terrível, mas inacreditável. Mas essa liberdade é muito maior do que isso. Vocês sabem por quê? Em Cristo, fomos libertos. E agora eu quero falar sobre aquilo que eu citei ainda agora, sobre aquilo em que nós acreditamos que nós somos... Se nós praticarmos essas coisas, então somos salvos. Vocês já ouviram várias vezes que isso não é válido, mas eu quero trocar uma ideia sobre isso. Quantas vezes você já não escutou alguém dizer: ah, você é crente, você não bebe, você não fuma, você não faz sexo fora do casamento, você não faz nada. Essa frase, eu acredito que todo mundo já escutou alguma vez. É uma frase bem comum aos ouvidos do crente. Ele sempre escuta. Você não faz nada, você não faz isso, você não faz aquilo, citando todas aquelas coisas maravilhosas de se fazer, para dizer que você não faz. E quase que dizendo: nossa, eu tenho pena da sua vida, como você deve sofrer. E a questão para mim é, eu quero lhe dizer que, quem foi que disse que cristão não pode fumar? Ah,
Calma. Eu não disse que fumar é certo. Francamente, Deus nos fez para que fôssemos mordomos daquilo que Ele mesmo fez. E isso inclui o seu corpo. Quando você busca destruir o seu corpo, bom, não está dentro da vontade de Deus. Assim como quando você busca destruir o seu corpo comendo mais do que deveria, ou dormindo mais tarde e menos tempo do que deveria, e tantas outras coisas. Todas essas são aplicações de destruir o seu próprio corpo. Assim como fumar um cigarro pode ser pecado, comer demais ou dormir de menos serão demonstrações de formas de você não praticar mordomia em relação ao seu corpo. Mas um fato interessante é, quando você dormiu menos do que deveria, e isso não foi por uma causa, digamos assim, nobre, faça como eu, que sabe que a maior parte das corridas de Fórmula 1 acontecerão no domingo pela manhã, não acontecerão no domingo pela manhã quando eu estiver na igreja, e portanto as poucas corridas que acontecem de madrugada, eu acordo para assistir. Corrida da Austrália, bota lá para acordar 3 horas da manhã porque eu quero ver a corrida, né? Dormir cedo e assistir a corrida, tem que ver a corrida. Mas, geralmente, eu não vou dormir cedo. Eu me planejo para dormir cedo, mas eu não durmo cedo. Eu vou dormir 1 hora da manhã, ou não, para já estar acordado às 3 horas para assistir a corrida. Mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte, e aí eu acordo 7 horas, tomo meu banho e venho para a igreja. Mas o que eu quero falar isso, é que alguma vez você julgou que tivesse perdido a salvação porque dormiu pouco? Ou ainda, aquilo que a maioria geralmente considera pecado, ainda que geralmente não aplique muito à sua vida. Quando você praticou gula? Quando você percebeu que, eu comi mais do que deveria. Você terminou achando, caramba, perdi a salvação? Não, você provavelmente não teve essa impressão. Por que então geralmente você aplica isso a esses pecados que são os pecados terríveis do mundo? Essas coisas por acaso são piores diante de Deus? Fumar será pior diante de Deus do que a gula? A gula é pecado. Destruir seu corpo é pecado. De um jeito ou de outro é pecado. Que diferença poderia haver para Deus? Cada pecado é mais uma prova de que nós estamos distantes de Deus. Mas, onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Cristo nos perdoou. Diante disso, nós sabemos que todos esses pecados não importam mais. Então, quando alguém vem para mim e faz esse comentário, você é crente, você não faz nada. O que eu penso sobre isso? E às vezes eu digo com toda a educação: errado. Eu posso fazer isso. Você que não pode fazer o que eu faço. Porque em Cristo fomos libertos. Nós, quando nós dizemos não a um pecado, nós não estamos dizendo não pelas nossas próprias forças. Se fizéssemos assim, seríamos simplesmente fariseus e estaríamos pecando por orgulho, estaríamos pecando por adorar a nós mesmos. Mas quando nós dizemos não a um pecado, por amor dele, por causa dele, isso é prova de que fomos libertos. O pecado era o nosso Senhor, nos escravizava, mas por causa dele, nós somos livres. Por causa dele, nós não somos escravos. Por causa dele, nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus e que não pratica essas coisas. Agora, meu querido amigo que faz essa pergunta, esse não é o seu caso. Ainda que você não peque em determinada área, você pecará em outra. No fim, que se poderá dizer? Você simplesmente peca. Você simplesmente não pode viver sem isso, porque isso é parte da sua vida, porque isso é o que te traz alegria. Uma alegria frívola e uma alegria que vai morrer rapidamente, porque a alegria em Cristo é eterna. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Mas ainda assim, é a sua forma de encontrar alegria. A alegria só pode ser encontrada assim, para essas pessoas. E mesmo quando elas podem simplesmente realizar o pecado para poder se sentir um pouco melhor consigo mesmas. Mas, mesmo assim, pouco depois, a culpa vai consumi-las e elas já não vão lembrar mais do prazer que tinham tido. No final das contas, o escravo é você, que tem que viver fazendo isso, e não você, que busca não fazer isso. Gente,
Em Cristo nós fomos libertos. O mundo é escravo, nós somos livres. Nunca permita que alguém te convença de que você não pode fazer as coisas, porque em Cristo nós encontramos liberdade, não escravidão. Nós fomos libertos. Não digo isso para dizer a você fume, não digo isso para dizer a você encha a cara. Não estou dizendo para você ficar bêbado. Porque em Cristo também nós fomos libertos dessas coisas. E, portanto, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. E, portanto, nós podemos dizer não a tudo que o mundo nos oferecer. Então, quando eu digo isso, não estou dizendo isso para que você possa ser livre para praticar todos os pecados que te derem na telha. Mas é para dizer a você que encontramos graça e amor tão grandes que nos libertaram. Nós somos livres por causa de Cristo, por causa do que Ele fez por nós na Páscoa. Ainda. Sim. E aí, eu queria ler. E o Senhor disse a Moisés, essa é sim. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Traduzindo essa última parte do versículo, vai expulsar vocês daqui. Não somos mais pertencentes ao pecado, de tal forma que ele se desprende de nós o mais rápido possível. Você não pertence mais a ele, porque agora em você habita algo muito maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Cristo está em nós. A graça veio sobre nós. E por isso que o pecado é expulso, por isso que o pecado tem que dizer tchau, eu vou me afastar, fique longe de mim, longe, longe de mim. Não faz mais parte da gente. Nós somos livres de toda a escravidão. Ainda, já que eu falei aquilo, eu queria dizer que, assim como nós fomos libertos da escravidão, por consequência, nós podemos ir do sofrimento à alegria. Esse versículo que eu coloquei é um versículo bem daquele momento, se aplica bem àquela situação. Eu coloquei ele mais como ilustração do que querendo dar o significado dele diretamente. Mas ele ilustra bem aquele trecho que eu citei para vocês, Êxodo 11 ao 12, quando é previsto que haveria grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Embora eu diga que essa parte do sofrimento é específica àquela situação, aquelas pessoas estavam sofrendo, a segunda parte é muito emblemática para a gente. Mas ele fez diferença entre nós. Ele não nos atacou. Ele atacou eles, os egípcios. Ele não nos atacou. A tristeza veio sobre eles. Eles têm razão para ficar tristes. Eles têm razão para chorar e para ter um grande clamor de tristeza, muito choro. Nós não temos isso. Como já foi pregado aqui algumas vezes, eu não digo isso como quem diz que a vida cristã, tudo são flores. Na verdade, é o contrário. Na vida cristã, há muito sofrimento. Há tamanho sofrimento que este mundo vai nos atacar, nos maltratar, nos distratar, bater em nós. Se assim não fosse, Cristo não teria dito: o mundo os odiou porque primeiro odiou a mim. Gente, o mundo nos odeia e nós vivemos no mundo. Quantas chances você acha que há de não haver problemas? Vai ter problema. Vai haver sofrimento. Vai haver razões pelas quais chorar. Então, por que o texto pode nos lembrar que nós temos razão pela qual nos alegrar? Porque onde está, ó morte, o teu aguilhão? O sofrimento, embora venha para nós, nós sabemos que nós temos uma razão pela qual nos alegrar que supera todo o sofrimento. Não existe nada que
possa ser maior do que a alegria de saber que Cristo ressuscitou. Eu fico imaginando a tristeza nos olhos daquelas pessoas que viram o Senhor morrer. Um amigo, um mestre, Deus estava morto. Morreu numa cruz. Talvez até a falta de fé, não é mesmo? Será que era Deus mesmo? Pedro, que chamou ele de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, talvez pensasse, caramba, falei besteira. Não sei se ele pensou assim, mas eu sei que ele o negou 3 vezes. Não confiou tanto assim nele. E diante disso, eu fico me perguntando, será que dá para imaginar a tristeza dessas pessoas? A sensação de tristeza que era olhar aquele homem bom morrendo. Quer dizer, quantos de vocês gostam de injustiça? Quantos de vocês gostam de ver aquele sujeito que roubou no jogo? Estou falando do jogo que não é do seu time, porque quando é o seu time você gosta. Mas aquele sujeito que roubou no jogo, ganhando. Quantos de vocês acham isso divertido? Quantos de vocês acham bonito que um piloto abra espaço para o outro passar simplesmente porque é melhor que ele vença, fazendo um joguinho, ao invés de vencer de verdade, ao invés de vencer o melhor? Quantos de vocês gostam de ver histórias sobre um juiz que recebeu dinheiro para ajudar determinado time a vencer e acham que bom que ele conseguiu, que bom que o juiz conseguiu, porque às vezes dá trabalho, né, dar aquele pênalti ali maroto, mas conseguiu, venceu. Quantos de vocês gostam de injustiça? Nós, sendo maus, não gostamos de injustiça. E assim, sendo maus, não gostando de injustiça, quem você acha que gostaria de ver o melhor homem do mundo? A pessoa mais santa que já existiu. Não, a única pessoa santa que já existiu. Aquela pessoa sendo morta. E aí, cabe lembrar, o salário do pecado é a morte. Nós não morremos por outra razão, senão porque temos pecado. Nós não morremos por outra razão, senão porque somos pecadores. Então, quando eu observo que ele, sem pecado, morreu, eu estou diante da maior injustiça que já aconteceu. Nunca houve injustiça tão grande quanto essa. Entretanto, ele saiu do túmulo. Ele ressuscitou. E diante da maior tristeza que eles poderiam ter tido, eles viram que ele estava vivo. E diante da vida dele, nós sabemos que podemos nos alegrar, porque não é apenas ele que venceu, mas por causa da vitória dele, nós vencemos com ele. Não porque tenhamos algo de especial, não porque sejamos especiais, mas porque ele, sendo especial, venceu. E quando ele venceu, deu sua vitória para nós. Assim sendo, alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se, porque o Senhor nos salvou. Alegrem-se, porque hoje é Páscoa. Alegrem-se, porque hoje a gente lembra que Cristo nos deu motivo para a alegria. Eu ainda queria falar sobre do pecado à santidade. Está escrito: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Eu não coloquei ali, mas é inclusive o texto que nós já tínhamos lido, né? Êxodo 11, 26 a 28. É interessante ver que, desculpem, Êxodo 12. É interessante ver que aquilo que Cristo fez, quando Cristo nos liberta, Ele não nos liberta para a libertinagem. Ainda agora eu disse que por causa do sacrifício dele, nós somos tão amados que ainda que nós fumemos, ainda que nós praticamos glutonaria, nós somos amados. Diante de todas essas coisas, você é incapaz de perder a sua salvação. Sempre tenha em mente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então não parta do princípio que você pode perder a sua salvação, porque Deus é soberano. Deus tem controle sobre tudo. O interessante é perceber que pessoas que acreditam que Deus é soberano sobre tudo e que ainda que eu pratique todo tipo de atrocidade, eu não perderei a minha salvação,
Pessoas que pensam desse jeito buscam ter uma vida de santidade. Buscam viver para servir a Deus da melhor maneira que possam. Por que isso acontece? Porque foi por causa do sacrifício dele, da Páscoa, da cruz. Pelo fato daquele homem ter morrido na sexta-feira e ter ressuscitado no domingo, que nós encontramos vida. Porque estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. E quando Ele veio sobre nós, Ele nos transformou na conduta, na mente e na adoração. E quando essas coisas foram transformadas em nós, quando Ele mudou quem nós somos, como eu posso voltar a ser como era antes? Francamente, quando nós conhecemos a maravilha que é o amor de Deus e quando nós percebemos tudo de bom que Ele faz por nós, de fato nós ainda pecamos. Mas dificilmente nós queremos voltar para o lodo de onde saímos. Jesus nos limpou, Jesus nos transformou, Jesus mudou quem a gente é. A tal ponto que, apesar de eu saber que sou tão amado que posso praticar essas coisas e ainda assim Ele vai continuar me amando, eu também percebo, nossa, Ele me ama tanto, eu também o amo. E quando eu percebo que eu o amo, eu digo, não posso fazer nada, eu quero agradá-lo, eu quero fazê-lo feliz, porque eu amo a Cristo. E isso é suficiente. Eu amo a Cristo e, portanto, buscarei uma vida de santidade. E eu espero que isso também fale no coração de vocês. Eu amo a Cristo. Como eu amo, sabendo que sou amado, não faz diferença nenhuma. Isso não é pretexto para pecar. Isso não leva à libertinagem. Do pecado à santidade. É quando nós percebemos que somos muito amados que nós nos tornamos santos. Finalmente, uma última coisa que eu quero convidar você a pensar. Ele nos chamou da morte para a vida. E ainda usando um dos textos daquele capítulo que eu citei, daqueles 2 capítulos que eu citei, eu quero ler com vocês Êxodo 12 ao 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, a morte não é para nós. A morte e separação eterna de Deus não é para nós. A morte é para aqueles que não estão em Cristo. Portanto, nós fomos vivificados por Ele, nós recebemos vida. Na verdade, como diz a parábola do filho pródigo, ele estava perdido, ele estava morto. Antes de Cristo estávamos mortos. Mas é quando Cristo vem em nós que nós recebemos vida, vida em abundância. Nós agora estamos vivos. E a maior prova disso é que Ele mesmo demonstrou isso, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. A cruz está vazia. Ele morreu, Ele ressuscitou. Gente, que esse seja um dia para você se lembrar do quanto você é amado, a tal ponto que, apesar de merecermos a morte, não é a morte que nós recebemos. Porque mesmo no dia, se for necessário, em que nós enfrentemos a morte, não enfrentaremos a morte como estes enfrentaram. Não enfrentaremos a morte como o mundo enfrenta a morte, porque a morte o mundo enfrenta sabendo que está indo de encontro a algo terrível. Mas a morte deixou de ser terrível para nós, porque nós sabemos que estamos indo de encontro a Deus. Porque nós sabemos que estamos indo de encontro ao nosso Senhor, que ressuscitou para dizer para nós que nós também seremos ressurretos. Nós também receberemos vida dele, nós já recebemos vida dele e ainda receberemos muito mais vida, porque ele nos dará novos corpos, corpos que não serão mais corruptíveis como os nossos corpos são. É isso que significa Páscoa. Recebemos vida.
tamanha vida que nem mesmo a morte pode nos assustar. Eu espero que isso transforme as vidas de vocês, como tem transformado a minha. Nem mesmo a morte. Meditem nessas coisas. Meditem que fomos da morte à vida, do pecado à santidade e todas essas coisas. Para concluir, eu queria ler um texto agora que não é do texto que eu separei. Afinal, eu já li muitos textos de Êxodo, então acho que eu tenho o direito de mudar um pouquinho o texto. Então eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. Achei que seria válido encerrar com um texto um pouco mais ligado à Páscoa cristã. E querendo dizer a você que, embora eu tenha falado sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, eu não falei isso para dizer que esta festa tem um significado tão grandioso quanto tem a morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa cristã. Como eu disse, foi um feito extraordinário de Deus. Mas quando nós olhamos para a morte de Cristo, nós estamos olhando para a maior história de todos os tempos. Deus aceitou todas as nossas mazelas e todas as nossas enfermidades e todos os nossos sofrimentos, tomou sobre si tudo o que nós merecemos para nos libertar, para nos dar vida. Que isso nos transforme. Então, desbloqueie a sua Bíblia em Isaías 53. Ou abra. E eu vou ler aqui rapidinho. 53, 4 ao 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é Páscoa. Ele tomou sobre si tudo isso e nos libertou de tudo isso. Que isso possa transformar a nossa conduta, mente, transforme a nossa adoração pelo amor de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Pai, quão maravilhoso é conhecer a Tua palavra, conhecer que o Senhor nos libertou, conhecer que o Senhor tirou de nós toda a condenação que nós merecíamos, toda a condenação que fazia parte das nossas vidas, para nos dar vida, para nos fazer como o Senhor é. Senhor, obrigado. Obrigado por nos amar. Obrigado por dedicar tamanho amor a nós, que pôde morrer numa cruz por nós e nos libertar de quem nós éramos. Senhor, obrigado porque o Senhor morreu, até mesmo na morte. O Senhor nos amou. Até o último minuto o Senhor nos amou, pois o tempo todo poderia clamar que legiões de anjos viessem do céu e o tirassem de lá e aniquilassem toda a multidão que ria, mas não foi isso que o Senhor fez. Até o fim o Senhor nos amou. Até o fim. Até o fim. E assim também, na manhã de domingo, o Senhor ressuscitou para nos lembrar que a sua mensagem não é uma mensagem de morte. A sua mensagem não é uma mensagem de tristeza. A sua mensagem é uma mensagem de vida, uma mensagem de alegria, porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E assim, aqueles que nele estão também receberam de todas as bênçãos que Ele trouxe. Obrigado, Pai, porque não só fomos livres da condenação, mas o Senhor veio sobre nós e nos deu tamanha graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado, Pai. Senhor, peço-te que o Senhor transforme as nossas mentes, transforme a nossa conduta, faz-nos adorar ao Senhor e não a nós mesmos. Faz assim nós, Pai. Transforma-nos. Porque isso é Páscoa. Da morte à vida. O Senhor nos transformou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser que o bom e justo tornou-se
pelo mais vil pecador, como sendo seu grande inimigo em sofrimento, em meu lugar tomou. Sim, naquela cruz carregou minha maldade sobre ele, sua retidão pela fé minha é. Aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja Cristo, por seu sacrifício declarado justo sou nele. Como é possível que em Jesus, como seu filho, ele me recebeu? Em seu nome vivo hoje, sua perfeita vida de obediência ao Pai, ao que crer, ele entregou o seu grande amor, carregou minha maldade sobre ele, sua retidão pela fé minha é. Se você já ceiou, eu quero te convidar a ficar de pé para cantarmos ao Senhor. Gloriosa troca. Aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja Cristo, por seu sacrifício declarado justo sou. Aleluia, gloriosa troca, quão grande mistério, que por graça salvo sou. Aleluia, glória seja Cristo, por seu sacrifício declarado justo sou nele. Declarado justo sou nele. Vamos cantar novamente a segunda estrofe. Como é possível que em Jesus, como seu filho, ele me recebeu, e em seu nome vivo hoje, em perfeita vida de obediência ao Pai. Ao crer, ao que crê, ele entregou o seu grande amor. Amém. Como é
em seu nome vivo hoje. Sua vida perfeita de obediência ao Pai, ao que sacrifício suficiente. O seu grande amor Carregou minha maldade sobre ele. Sua retidão pela fé minha carregou. Vamos cantar mais uma vez. Ele carregou a minha maldade. Ressuscitou e para sempre reina, para sempre viverá. Amém? poder
estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória ao Rei que ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode sentar só um minutinho, irmãos? Quero reiterar que hoje à noite nós vamos estar fazendo uma grande celebração da Páscoa aqui. Nós temos toda uma liturgia preparada hoje à noite para o nosso culto da noite. Eu quero convidar você a vir e trazer seus amigos. Eu vou estar pregando sobre a Páscoa no seu sentido de ressurreição. E eu vou dar o significado do que significa ser ressuscitado. Então eu quero convidar você a trazer seus amigos, porque a grande tese que eu vou trabalhar nesta noite, que ressurreição significa recomeço. E eu vou tratar do assunto de que converso com muitas pessoas e elas me dizem: pastor, se eu pudesse voltar há 10 anos atrás, se eu pudesse voltar ao tempo e não ter feito aquilo que eu fiz, eu vou explicar como a ressurreição é capaz de transformar isso. E talvez, para os que já são cristãos, eu vou só explicar de uma forma ilustrativa agora. Ontem eu estive no Forte de Copacabana. Eu fui levar meu filho Rafael, a Cris estava em outra atividade, eu fui com meus sobrinhos, meu cunhado Marcelo e a Margarete, e eu fui lá no Forte de Copacabana, aliás, um lugar lindíssimo, mas que você nunca você nunca pode escolher ir num feriado que é quase impossível estacionar. Mas eu fui, consegui entrar, queria tomar um café na Colombo, lá dentro do Forte, mas não consegui, estava lotado, impressionante. Mas aquela paisagem lindíssima, o mar de Copacabana, Copacabana à noite, uma coisa fantástica. Mas o que me chamou a atenção, quando eu estou voltando,
na beira do Forte de Copacabana tem vários canhões apontados em várias direções, como simbolizando a defesa, a nossa defesa. E eu fui lendo a história de cada canhão. E o incrível é que muitos canhões daqueles em que o Brasil comprou para se defender da guerra, estava escrito assim: o Brasil não utilizou esse canhão. O Brasil não utilizou esse canhão. E aquilo me impressionou. Por que nós compramos algo que nós desejamos não usar? Ou por que nós temos algo e não usamos? Quero falar hoje na noite sobre por que nós cremos na ressurreição e não vivemos a ressurreição. Nós temos canhões dentro de nós, armas nas quais o Senhor nos deu, instrumentos nas quais o Senhor nos deu, e nós simplesmente resolvemos botar uma placa aqui: eu não utilizo, eu não preciso, ou não quero utilizar. Vou mostrar por que tudo que Deus conquistou na cruz e na ressurreição precisa ser utilizado por nós, para a glória do nome dEle. Amém, gente? Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Amém, gente? Vamos ficar de pé agora para a gente ir para casa? Se você achar que isso é importante para os seus amigos, se você achar que isso é importante para alguém que você queira convidar hoje à noite, você já ouviu a mensagem hoje pregada pelo seminarista Jefferson Júnior, mas hoje à noite eu quero tratar de uma outra perspectiva sobre a Páscoa, tão importante quanto essa da manhã, mas eu quero convidar você a vir, e não só vir, mas orar por essa noite. Assim como eu cheguei aqui pela manhã bem cedo, eu pude estar orando pelo culto da manhã, eu quero convidar você também a orar pelo culto da noite, e também vir com o teu coração aberto, para que Deus possa também estar falando com você e com seus amigos. Amém, gente? Por último, eu quero pedir que você ore pela irmã Lia. Ela teve neném. A irmã Lia e o esposo, eu esqueço o nome dele, Tiago. Eles são casais novos, estão vindo para a comunidade, estão fazendo a classe de integração, mesmo grávida, perto de nascer o neném, a Lia estava vindo, mas essa semana teve o seu filho, está bem, a Lia ainda está internada, porque ela precisa de alguns cuidados, porque ela teve uma pressão alta, então ela está sendo cuidada no hospital. Agora, assim que acabar o culto, eu vou entrar em contato, saber como estão as coisas, mas ela está em cuidado, mas está bem. Então eu peço que você lembre da irmã Lia e ore por ela, para que Deus possa guardar a sua vida, estar restaurando completamente a vida da irmã Lia, ok? Vamos orar ao Senhor para a gente ir para casa, e orar e agradecer a Deus pela Páscoa, e como o seminarista Júnior falou, ensine isso aos seus filhos, ensine isso aos seus filhos, por favor, isso vai depender da vida deles, ok? Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado pela Páscoa. Nós não celebramos uma Páscoa judaica, nós celebramos uma Páscoa cristã. A nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual é Cristo, o nosso Redentor é Cristo, onde os judeus esquecem disso. Nós não celebramos simplesmente a libertação de um lugar, mas nós celebramos a libertação de um todo, de todas as coisas, por meio de um Redentor, que é Cristo Jesus. Então, Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, obrigado, e faz a gente celebrar esta Páscoa, esse domingo, como o dia da ressurreição. Significa que esse dia marcou a nossa ressurreição, nós ressuscitamos com Ele,
E isso é motivo de festa, de alegria, de celebração. Leva-nos para casa, nos leva com esse sentimento de alegria, de que nós também ressuscitamos, e traga-nos à noite, para que Tua palavra, Senhor, continue falando não só conosco, para com os nossos amigos também nesta noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus os abençoe. Feliz Páscoa.